Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e hoje venho aqui com a segunda parte do relato O Doutor Casanova, que esse relato já deu o que falar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos na live e também as orações feitas aí para o meu filho, que ele está dodói, ele está um pouco doente. Ele está com a garganta inflamada, e aí, como ele teve febre, imaginem como é que eu já fiquei mega louca, né? Então, eu acabei dando um tempinho nos vídeos para cuidar dele, mas agora ele já está bem melhor. Então, eu fiquei ali com o meu filho, mas ele já está melhor, já foi detectado que era garganta, fez exames, fez raio-x no pulmão, tudo bonitinho, certinho, e agora ele já está aí tomando seus antibióticos, né? Então, hoje eu venho com a segunda parte do relato. Primeiramente, gostaria aí de pedir para vocês seguirem a página no Instagram, o @narcisista sem a máscara, que eu acredito que essa semana eu já vá fazer live lá. E também sigam a página do advogado criminalista, que pode ajudar aí diversas vítimas com o conhecimento que ele possui, o @Tristão Flávio, que também tem uma página no Instagram, e ele é direcionado exatamente para as vítimas que têm dúvidas referentes a relacionamentos abusivos, que muitas das vezes precisam aí acionar a lei e não sabem como fazer. Ele tem como tirar essas dúvidas para vocês. Também sigam o canal aqui no YouTube, Semente de Girassol, que é da minha mentora, meus mentores, Bárbara Costa e o meu mentor, Samuel. Eles que têm essa página maravilhosa no Instagram, o s.dgirassol, e o canal aqui no YouTube, Sementes de Girassol. São pessoas incríveis, fantásticas e, obviamente, futuramente aí eu planejo fazer mais lives com eles. Também venho aqui pedir, caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo ao vídeo, deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e a chegar em pessoas que estão sofrendo. E caso você queira me enviar o seu relato para ser contado aqui no canal, ou então queira uma consultoria particular comigo, me envie através do e-mail narcisistasemamáscara@gmail.com. Portanto, vamos continuar da onde nós paramos aqui na primeira parte. Chegando em casa, eu desfiz as malas e peguei umas peças e fui para a casa dos meus pais. Contei todo o ocorrido e eles me acolheram e disseram que eu poderia ter meu bebê lá. No dia seguinte, a mãe dele, cumprindo ordem, chamou o chaveiro e trocou as chaves de casa e eu não podia pegar minhas coisas e nem as coisas do bebê. Mesmo sendo advogada, não tinha estrutura para enfrentá-lo, pois ele conseguia inverter tudo, inclusive contando para todos que eu acabei com a viagem dele me comportando muito mal. Todo mundo nos considerava imaturos e eu pagava junto com ele, mesmo sabendo que não tinha causado nada daquilo. Os pais dele diziam não querer se meter, pois ele tinha contado outra versão e eu era muito difícil. Eu sentia a vergonha e impotência de estar vivenciando tudo aquilo. Tá vendo, pessoas maravilhosas, quando a gente começa a dar muito valor para o que a sociedade fala? Eu acho que esse é um ponto muito importante que eu vou hoje pontuar aqui. A gente tem que parar de ficar, estão falando isso de mim, estão falando aquilo. E a gente tem que fazer aquilo que é melhor pra gente. Porque senão a gente fica preso dentro desse ciclo. Mas estão falando que a culpa é minha, estão dizendo que a culpa é não sei de quem, que a culpa é minha pelo relacionamento tá assim, que eu tenho que salvar a relação, que todo mundo vai falar mal de mim. Sabe, eu acho que chega uma hora que a gente manda essas pessoas todas pra casa do chapéu, porque senão a gente não vive. A gente não vive. A gente sabe muito bem o que aconteceu dentro daquele relacionamento. O porquê que nós viramos as costas. Então, o que os outros acham, pouco importa. Essa é a verdade. A gente se importa muito com o que os outros acham. E aí a gente vai deixando a nossa vida passar. Ou então a gente vai aceitando o abuso dos outros com medo do que as pessoas vão falar. Essa daí é a realidade. E isso daí a gente tem que dar um break. A gente tem que dar um stop nisso. Um stop. Sabe? A gente viver bem pra gente. Não importa o que aquela outra pessoa vai dizer. Se nós não estamos fazendo mal pra ninguém,
e nós temos consciência disso, então não importa. O que importa é a gente viver bem. Isso é o importante. Hoje, pelo menos, eu penso assim. Antigamente eu era como a maioria das pessoas, me importava muito com o que os outros iam dizer. Hoje eu já não me importo, porque eu percebi uma coisa, pessoas maravilhosas, que quem gosta da gente, gosta da gente. Quem não gosta da gente, arruma qualquer pretexto para falar mal. Então, vamos ser felizes. Eu acho que isso é o mais importante. Passado um mês que eu estava na casa dos meus pais e sendo Natal, ele passou a ir atrás de mim constantemente, mostrar o arrependimento por ter sido um pouco nervoso e conseguiu me convencer que aquele casal de amigos fez tanta intriga na cabeça dele que ele perdeu a cabeça, pois falaram muito mal de mim e não acreditavam como ele conseguia me suportar. Nossa, como eles viram o jogo, é uma coisa de louco. Eu falo aqui para vocês, as mentiras que eles inventam e as pessoas que eles colocam uma contra as outras com as histórias que eles inventam, é uma coisa de louco, gente. Olha só, sobrou pro casal de amigos que no final das contas ainda tentou ajudar ela a levar, ainda tentou ajudar não, ajudou ela a levar as coisas dela embora, porque senão ela não tinha nem mala para levar as coisas dela. Então eu falo, se misturar com esses seres é a pior coisa que tem, sobra para todo mundo, eles são extremamente falsos, extremamente. Eu fiquei indignada e com raiva dessas pessoas que ele dizia que me ajudaram na frente e por trás falavam muito mal por inveja. Que eu era inocente, pois a esposa do meu amigo paquerava ele às escondidas. Gente, quando eu acho que não pode piorar, as desculpas eles pioram. E o estranho é que é tudo sempre assim, né? Se separa daquela tua amiga porque ela tá dando em cima de mim, tua irmã tá dando em cima de mim, tua prima tá dando em cima de mim, tua gata de estimação tá dando em cima de mim, tua filha. Gente, é impressionante esse povo. Eles acham que todo mundo quer eles. Eles vivem num mundo paralelo, num fantástico mundo de Bob, que é uma coisa de louco, 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 louco. Às vezes a pessoa é só educada e eles já acham que a pessoa quer eles. Eu fico chocada assim, sabe? É uma autoestima que eles têm tão surreal que eles deviam vender um pouquinho engarrafada. Porque, gente, não é possível. Eles têm um negócio que eles acham que todo mundo é afim deles. Todo mundo. E às vezes ninguém quer aquela coisa feia ali, não. O pessoal tá passando aquele despacho pra lá, sabe? Eles que acham isso na cabeça louca deles. Louca, louca mesmo. Tem que internar esse povo. Quando eu falo que tem que internar, tem gente que diz que eu sou má, né? Mas é uma verdade. Uma pessoa que vive num mundo paralelo, sabe? Que a realidade dele não é a realidade que ele vive. Coloca uma pessoa contra a outra, com histórias que, olha, parece história de roteiro de filme de terror. E aí eu vou dizer que não tem que ser internado? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, demorou para ser internado. E olha, meus gatos aqui estão fazendo uma bagunça. Estão fazendo uma zona, tá? Eu tô com uns 3 gatos ali, essa hora que eu tô gravando agora de madrugada. E eles estão ali, ó, um em cima do outro, fazendo a zona, derrubando a casa toda. Porque eu tenho 6 gatos. Agora tem 3 ali, enquanto tem um aqui, tem 2 dormindo, outro dormindo ali no outro canto e 3 ali no outro canto fazendo a zona, derrubando tudo. Então tá assim, gente. Chegou a hora da madrugada, é a hora dos gatos. É a hora que eles saem das tocas. E aí eles começam a fazer a maior bagunça aqui dentro de casa. É desse jeito. Então ele inventou uma história aqui mirabolante, que olha, parece história de filme de terror. E ainda diz que a esposa do amigo invejava muito minha vida, principalmente a nossa situação financeira. Nossa, que maravilha. Com um filho para nascer, um quartinho arrumado, eu voltei. E aí ele completou o enxoval, a decoração e passamos bons momentos. É a lua de mel que eles fazem após o hoovering, né? É a famosa lua de mel, são os dias de paz. Só que claro que a gente sabe que tudo isso é mentira. Esqueci de falar que durante a gravidez ele dizia que eu estava feia. Engordei somente a barriga e sempre me cuidei, que não aguentava mais me ver como uma velha e com as mesmas roupas. Quando saíamos ele dizia, nossa, que lindo mulher de calça jeans e arrumada. Você precisa ter mais roupas. Era final de gestação e por que eu iria comprar tantas roupas? Ele não me ajudava em nada financeiramente que fosse só para mim.
sustentava a casa e já havia dito que as despesas da criança seriam divididas. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, entendeu? Que até algumas pessoas podem achar que eu sou insensível. Eu não sou insensível porque eu já passei pelo que vocês passaram e eu sei como é que é. Às vezes, quando eu venho dar um puxão de orelha aqui no canal, eu tô dando um puxão de orelha em mim. Eu não me coloco para trás, porque eu passei pela mesma coisa. Só que eu vejo muita gente se apegando em diagnóstico. Eu não sabia que ele era narcisista, eu não sabia que ele era psicopata, eu não sabia isso e aquilo. E uma coisa que a gente tem que aprender é que há um negócio que a gente aceita o abuso, tá? Isso é muito triste, eu já falei isso em outros vídeos. Então, o diagnóstico é o de menos. A gente não pode aceitar isso daqui. Eu falo porque eu aceitei tanto também, então eu não tô falando só pra vocês não, tá? O puxão de orelha aqui é comigo também, tá? A gente não pode ficar, eu precisava de um diagnóstico para sair, de jeito nenhum. A gente tem que aprender a impor limites com a gente. Então, se uma pessoa trata a gente desse jeito, a gente não tem que voltar para essa pessoa. Eu espero ter aprendido isso depois que eu passei pelo monstro. A nunca mais me sujeitar a ser maltratada pelos outros. Mesmo por quem não tem transtorno. Tá? Eu acho que o diagnóstico é o de menos. A gente não tem que ser maltratado. Não tem que aceitar ser maltratado. Independente de quem seja. Ah, é minha mãe, meu filho, meu marido, meu papagaio. Não importa. Não importa. Dói. Você perder uma pessoa muito próxima, dói. Mas vai doer muito mais você ter o seu cérebro comido por essa pessoa. Porque os maus tratos, eles deixam marcas para o resto da vida. Então não adianta, a gente não tem como obrigar alguém a nos aceitar e nem obrigar alguém a nos amar e nos tratar bem. Mas a gente tem que se aceitar, a gente tem que se amar e se tratar bem. Então, tá passando por isso daqui, não tem que voltar. Não tem que voltar. Eu tô falando aqui porque eu também voltei várias vezes e, nossa, eu suportei cada coisa. Que, olha, o dia que eu for contar meu relato aqui no canal, vocês vão atravessar a tela do celular para me pegar aqui, ó, pelo pescoço. A minha história não é diferente de ninguém aqui. Só que quando eu pego e dou as broncas aqui, é para que as vítimas ou as pessoas que ainda estão dormindo acordem e não aceitem passar por isso daqui. Ou pelo que eu passei também. Porque isso daqui é o fim. Isso daqui é o fim. E eles fazem esse jogo, tá? Eles fazem. E aí eu vejo gente falando, ai, mas ela era advogada. Gente, se eu falar para vocês que eu atendo em consultoria especialistas que são vítimas deles, vocês não vão acreditar, mas eu atendo. Especialistas. Então, a gente pode colocar terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Eu atendo pessoas dessas profissões. Então, qualquer pessoa pode ser vítima deles. Qualquer uma. Desde a faxineira até a psiquiatra, tá? Então, não tem isso. Não tem qualquer pessoa. Eles cegam as pessoas. Então, a gente tem que começar a olhar o que eles falam e se o que eles falam condizem com a realidade e como eles nos tratam e como eles tratam as pessoas de fora. Se tiver discrepância, a gente tem que sair. Porque é a nossa saúde mental e emocional que está em risco. Isso independente de transtorno, se tem diagnóstico, se não tem, se é o bonzinho da história toda, não interessa. A gente tem que nos priorizar. Tá? Então, o diagnóstico, eu continuo batendo aqui na tecla e vou bater na tecla até o meu último vídeo aqui nesse canal, que eu não sei quando vai ser. O diagnóstico é o de menos, tá? Não está sendo bem tratado, não está sendo tratado com a verdade, pule fora. Ah, eu não consigo. Vai procurar ajuda, vai procurar terapia. Normal, ser maltratado não é normal. Não é normal. Ficar sendo maltratado não é um relacionamento normal. Tá? Não é. E eu falo que essa história aqui vai piorar e muito. Tá? Vai piorar e muito. A primeira parte não é nada perto do que vem aqui pra frente. Então, a gente não pode deixar o negócio criar raiz. Porque aí depois fica cada vez mais difícil de sair. E quando eu falo de criar raiz, é tempo dentro do abuso. Tá? É tempo. Tempo, tempo. Igual essa moça aqui, que me enviou o relato, ela já desde o namoro já tinha percebido que ele tratava ela com desdém e desprezo.
Então, às vezes, a gente insiste em coisas que não tem como a gente insistir. Por isso que eu estou falando isso para vocês, que o diagnóstico é o de menos. Para vocês ficarem espertos com isso, porque eu vejo vítimas ainda esperando o diagnóstico e continuando dentro do ciclo abusivo. E se você sabe que você está com um narcisista ou um psicopata aí no encalço, igual eu vejo vítimas aqui, meu marido narcisista, meu namorado, não, tem umas que até falam meu namorado narcisista, porque nem marido é namorado. Então se preparem, porque uma hora a casa cai. E aí vocês vão acabar se dando muito mal, tá? A casa cai. A casa cai. Aquelas que viram então e falam, eu consigo controlar ele, eu consigo controlar ela. Eu olho assim e eu falo, meu Deus, é a Nárnia. Essa pessoa entrou dentro do guarda-roupa e até agora não saiu. Ela está se iludindo achando que consegue controlar narcisista, gente. Ela está achando que ela é domadora de leões ou de monstros. Sabe? A pessoa está achando que está lidando ali, que ela é domadora do Tiranossauro Rex. Eu fico, sabe? Eu falo, meu Deus do céu. Eu não sei se é ilusão, se é ego, se é cegueira. Eu não sei dizer para vocês o que é. Eu falo aqui para alertar. Porque se você pensa que você está controlando o narcisista, ele está rindo da tua cara. Ele está se fazendo de controlado. A hora que você menos esperar, vai vir a bomba. Vai vir a bomba. Eu já peguei várias vítimas assim. Que elas também achavam que estavam controlando, que estava tudo sob controle. Eu também era assim. Eu também achava que estava tudo sob controle. E quando a gente menos espera, a bomba vem. A bomba vem. Então, tomem muito cuidado. Muito cuidado. É só um alerta aqui para vocês, tá? Só um alerta. Então, continuando aqui. Né? Ele não ajudava em nada e as despesas da criança seriam divididas. Depois que meu filho nasceu, uma dádiva de Deus, contratamos uma empregada e eu pagando a metade do salário. E eu cuidei sozinha da criança. Nunca ele acordou uma noite, era médico e lidava com vidas. E eu, mesmo tendo que trabalhar porque tenho escritório próprio, empurrava o carrinho com a perna, mexia no computador com as mãos, comia comida fria, pois o bebê não dormia e fui me virando. E ele chegava à noite e dizia enjoado de me ver de pijama o dia inteiro e ia me ensinar a cuidar do meu filho, pois estava passando pouca pomada ou fazendo sempre algo errado. Quer dizer, ele sempre colocando um defeito, invalidando qualquer atitude que ela tivesse. Eu sempre o enfrentei e não engoli o gênio dele, mas o tratamento de silêncio, explosões e manipulação de verdade foi me fazendo desistir de discutir e eu acabava me calando, o que é pior. As pessoas pensam que elas aceitando a manipulação vai melhorar o negócio e eles pioram. Eles sempre fazem questão de piorar o tipo de abuso. Eu passei a me comportar como a mãe e o pai que ouvia as ofensas e ficava calada para não receber o tratamento de silêncio, que eu nem sabia o que era. Pois ele sempre invertia tudo e dizia que eu desencadeei tudo aquilo. É por isso que eu falo, eles fazem uma lavagem cerebral. Porque quando nós estamos completamente cientes de quem nós somos e do que nós fizemos ou não, e a gente consegue pensar aqui, não, peraí, eu não fiz isso. Não adianta ele vir com essa desculpa porque eu não fiz isso. A gente já pega e já manda essa pessoa de volta para o reino das trevas da onde ela saiu. A gente tem a nossa memória. Agora, quando a gente se deixa levar por esses seres, eles fazem a lavagem cerebral, a gente não sabe nem se o que aquilo que a gente tem de percepção dos fatos é real. Eu acho que era isso que acontecia com ela aqui. Ela se sentia culpada de tudo e o maior medo era ela ser ignorada. Provavelmente aqui, uma pessoa que apresentava uma codependência afetiva muito grande. E aí ele fazia ela de gato e sapato o que ele queria e o que ele não queria. Então a gente sempre tem que ficar de olho se nós estamos dentro do nosso normal. Porque se você chegar à conclusão de que você não está dentro do seu normal e de que aquilo não é normal, você vai buscar ajuda. Você vai buscar ajuda para enxergar o que está acontecendo. O que está acontecendo. Porque a gente sabe,
A gente tenta contornar, mas no fundo, a gente sabe que a gente não tem culpa daquilo que está acontecendo. É que a gente fica tentando contornar. Então, às vezes, a gente gosta tanto daquela pessoa, a gente está tão dependente, que a gente se coloca como culpado. Não, é realmente, eu sou culpado para continuar ali com aquela pessoa do lado. E eu falo que não melhora. Falo por experiência própria que nada disso melhora. E a gente vai poder ver isso aqui nesse relato que eu estou falando hoje. Nada disso vai melhorar. Nada disso. Um dia brigava porque não mudei os documentos para o nome de casada. Outro porque no meu escritório tinha que trocar a placa pelo sobrenome dele, porque a minha mãe mandava feijão cozido, porque eu nunca esquentava a janta dele, mesmo tendo que trabalhar o dia todo e cuidar da criança e a janta estar pronta dentro da geladeira. Quer dizer, o cara era um inútil, né? Não era capaz de esquentar a própria janta, que já estava pronta para ele. Me apeguei a meu filho, ao meu trabalho e a meus pais e fui tocando a vida. Ele era uma pessoa indecifrável, de feliz passava irritado, criava brigas e falava que eu causei com meu tom de voz, ou com uma pergunta inadequada, e eu comecei a controlar cada palavra para entender onde eu causava a briga. Quer dizer, isso é um inferno. Desculpa falar aqui. Viver assim é um inferno. É um inferno, gente. É um inferno. Sabe? É muito triste viver assim. Você tem que se controlar com o que você vai dizer. Você é amputado um pouco todos os dias, até não sobrar mais nada de você. Nada, absolutamente nada. Cheguei a fazer um diário para me lembrar onde eu errava e realmente passei a me sentir meio louca, obsessiva e a querer controlar meu gênio forte, que acreditava ser o responsável por aquela vida instável. O estranho é que ele tratava a família dele da mesma maneira, né? Isso que é estranho. Porque eles sempre tratam outras pessoas assim também. Dificilmente eles pegam uma vítima só. A não ser quando é muito oculto mesmo. Que aí eles escolhem a vítima dele. Mas nesse caso aqui, que eu já enxergo ele como narcisista maligno, pelo relato que eu já li todo, tá? Ele não é um clássico, ele é um maligno mesmo. Já tá ali, se bobear, já poderia até classificar de repente como um psicopata mesmo. Então, eu posso falar para você que, entendeu? Ele já tratava outras pessoas com essa mesma maldade. E você também via isso. Eu falo porque eu também vi o monstro fazer as maldades dele com os outros. A gente pensa que é só a gente que é vítima. Mas não, eles têm várias. Várias dentro de casa, no trabalho, no ambiente de trabalho, na faculdade, com os amigos. Eles vivem fazendo vítimas. Vivem. Quando eu o enfrentava, ele trancava a porta da suíte e me deixava do lado de fora. Olha isso. Pois não tinha a obrigação de aguentar uma louca desequilibrada. Quantas noites não fiquei do lado de fora batendo na porta para poder pegar a escova de dente para poder dormir no outro quarto. Ele abria, dava a escova e trancava de novo. Ele comprava fraldas e leite para o meu filho no sábado de manhã. Era a rotina e eu tinha que me lembrar de tudo que estávamos precisando. Se eu esquecesse de pedir algo e tivesse um imprevisto à noite, por exemplo, como acabar o leite, ele dizia que eu era irresponsável e desorganizada e eu tinha que sair com a criança no carro para comprar o que tinha esquecido. Ou pedir ajuda a meus pais e por isso ele dizia que eu era mimada e por isso não sabia cuidar de uma casa. As mensagens no celular dele eram constantes e sempre com carinhas, piscadinhas de pessoas que trabalhavam com ele. E eu era louca que via maldade em tudo, porque eu tinha a mente suja e era desequilibrada. Ele já não suportava viver com uma louca que o perseguia e via maldade em tudo. Eu passei a tentar me controlar, pois me considerava desequilibrada e tinha que entender que lidava com muitas pessoas. No final da relação, vim a saber que todas aquelas pessoas tiveram um affair com ele. Sempre foram pessoas comprometidas e do trabalho. É como eu já falei aqui, eles adoram pessoas comprometidas. Porque aí eles destroem o compromisso que elas têm. Porque como eles são muito infelizes, os outros também não podem ser felizes, né? Então vocês já sabem disso. Além desse comportamento, ele tem toque de organização, limpeza e perfeição. Sim, o narcisista ele pode ter também toque, como acoplado aí junto com o transtorno. Alguns podem ter.
A nossa casa era linda e nada fora do lugar. Qualquer coisa que se danificasse tinha que ser trocada na mesma hora. Não podia haver uma marca na parede, tudo tinha que estar perfeito. Muitas vezes fui chamada de desorganizada porque não colocava a cadeira no lugar quando me levantava ou porque escovei os dentes e deixei cair água no espelho. Mesmo que eu estivesse deitada, ele ia me chamar na cama para enxugar, pois aquilo danificaria o espelho. As cadeiras de sol que enfeitavam a piscina ficavam cobertas. E assim que terminávamos de tomar sol, não podia ficar lá para o dia seguinte. E se eu esquecesse, as brigas começavam. Eu não era dona da minha própria casa. Se chamava alguém, eu torcia para ir embora antes dele chegar para arrumar tudo. E tinham câmeras que ele ficava olhando e dizia que eu somente chamava amigos e família para ir quando ele estava de plantão. Mas eu me sentia muito mal em convidar com ele, pois sempre fazia cenas. Com a criança tudo se tornou mais difícil, pois se ia outra criança eu tinha que ficar atrás para não estragar nada, não colocar a mão em nada e não sujar nada. Também queria que eu falasse para as pessoas não passar protetor para não sujar a piscina. E eu não concordava e brigávamos. Tá vendo? Isso não é vida. A gente olhando agora aqui de fora, eu acredito que a pessoa que enviou o relato também vendo, ela mesma vai falar, poxa, isso não é vida. Isso não é vida, gente. Isso não é vida. Não tem felicidade aqui. Eu não vi aqui um momento de felicidade. Um momento. Um momento. Eu vi uma pessoa sendo completamente esmigalhada, dia a dia, hora a hora, por um perverso. Por um perverso. Eu não vi felicidade aqui. Nenhuma. Ó, até meu gato aqui tá miando. Olha só o barulho, gente. Porque nem ele viu felicidade também. Ele também já tá dizendo aqui. Não tem felicidade nesse relato. Não tem. Não tem. Aí, sabe, é complicado. Até pra gente ler isso daqui, dói. É complicado, não é fácil. Não é fácil. Um dia, depois de ler um e-mail estranho da Secretaria de Saúde de uma das unidades que ele trabalhava em outra cidade, casada, feia, gorda, e eu me perguntei se aquilo era mesmo normal. Sem pensar duas vezes, tive a ideia de jogar um celular sem chip no carro dele com o gravador ligado. E cada vez que ele chegava em casa, eu retirava o aparelho e vivia muitas emoções. Peguei conversas com a mãe dele falando tanto mal de mim, da minha loucura, desequilíbrio, e ela aconselhando-o a dar uma lição em mim. Quer dizer, a mãe da mesma laia. A mãe é da mesma laia, olha só. Eles nunca se criam muito longe do ninho, né? Geralmente tem sempre algum familiar que é narcisista também, ou que compartilha das ideias abusivas deles. É impressionante. Né? Apesar de que depois que eu li esse relato aqui, eu ainda estou em dúvida, viu? Se isso daqui é narcisista mesmo, ou se já é uma categoria superior. Tá? Ah, ele nunca matou ninguém. Não importa. Não importa. 90% dos psicopatas não matam. Eles têm predisposição a matar, mas não matam. Tá? As pessoas têm uma visão muito equivocada do psicopata. Eu preciso fazer mais vídeos falando sobre psicopatas para vocês. Mais vídeos. Porque tem muita vítima que pensa que está com narcisista e às vezes ela está com um sociopata, um psicopata, e ela está completamente assim, iludida. Ah, mas é certeza que ele é narcisista. Ah, então dá no mesmo, porque alguns estudiosos dizem que o narcisista é um psicopata primário. Tá? Então dá no mesmo. Para mim, eu acredito que uma pessoa dessa aqui não tem um mínimo de sensibilidade humana. Um mínimo de sensibilidade, esse doutor aqui. Desculpa te falar. Eu sou muito sincera. Eu não vi um mínimo de humanidade nesse homem aqui. Eu acho que ele não é nem gente. Sério mesmo. Olha direito, porque eu acho que ele não é nem gente. Viu? Dá uma olhada direitinho, porque eu acho que esse homem aqui eu acho que ele é um ET. Sério mesmo. Eu acho que ele veio da treva mesmo. Sério. Pois eu era insuportável. Essa mesma mãe que me ligava constantemente para se desabafar das grosserias desse filho e dizer que eu era muito forte de ficar com ele. Pois ele era insuportável. Claro, eles são falsos, amor. Eles são falsos. Um é falso com o outro. Eles se unem para dar golpes, para prejudicar pessoas, para um encobrir o outro, mas um é falso com o outro. É tudo suprimento. Não tem amor de verdade em relacionamentos de narcisistas com narcisistas. Não existe. É tudo uma transação comercial. É um encobrindo
o trazer do outro. Essa é a verdade, tá? Não tem. Não tem. Intransigente e tantas outras coisas. O primeiro presente que essa mesma mãe me deu quando conheci ele foi um livro que guardo até hoje. Como lidar com pessoas difíceis. Ela disse que eu iria precisar. Poxa, isso daí que eu falo. Tá tudo aqui. No início, ela me deu um livro, Como Lidar com Pessoas Difíceis. Ela disse que eu ia precisar. Quer dizer, e aí você pega e casa com uma pessoa dessa? Você pega e casa? Eu posso falar aqui, eu fiquei nas garras do monstro, gente, mas eu não cheguei a casar com ele, ainda bem, tá? Então, aí a pessoa pega e casa. É isso que eu falo, não é criticando a pessoa que me mandou o relato, mas são coisas meio óbvias que a gente tem que se atentar. Ah, eu não sabia que ele era narcisista, não importa. A pessoa não te tratava bem. São essas coisas que a gente tem que olhar. Ou passar a olhar daqui para frente. Né, que você passe a olhar isso daqui para frente. A pessoa não te trata bem, não importa. Ela não merece ter sua companhia. É isso que a gente tem que aprender com o abuso que a gente passa. Para não passar mais por isso. Eu não vou aceitar ser tratada menos do que eu mereço. Essa pessoa me tratou mal, não quero saber o motivo, não serve para andar comigo. Ponto final. Ah, eu vou ficar sozinha, então eu vou ficar sozinha. Então eu vou ficar sozinha, mas eu não vou ficar com alguém comendo meu cérebro, não. Nem servindo de capacho para alguém. Pisar em cima, sinto muito. Eu, pelo menos, penso assim hoje em dia. Eu não sei vocês. Vocês podem deixar aqui nos comentários como vocês pensam hoje em dia a respeito disso. Mas eu penso assim, antes só do que mal acompanhado. Então não vai ter livro nenhum para eu aprender a lidar com pessoas difíceis. A pessoa não me respeitou, não me tratou bem. Não me tratou da forma como eu mereço, é tchau. É tchau, pode ser quem for. Hoje, eu sou radical nesse ponto. Eu preservo a mim. A mim em primeiro lugar. A mim. Porque eu sei o que é você chegar no limite de querer se suicidar. E você vê a pessoa ali, ó, rindo da sua cara. Então, hoje eu me priorizo. E é assim que vocês têm que ser. Isso é amor próprio, não é defeito não, tá? Não é defeito. Não é defeito ser assim. Após alguns dias colocando, eu peguei uma conversa dele com ela e ela insistindo muito para o encontro e ele dando desculpas, que eu o monitorava e ele precisava arrumar um jeito. Mas tenho certeza que só não foi porque ela era muito feia, uma mulher sem grandes atrativos. Essa era a mesma mulher que eu fui chamada de louca por achar ruim das carinhas que ela mandava no celular dele. Cansada de mentiras de ser monitorada e de cuidar sozinha do meu filho, eu pedi para desocupar um apartamento que eu tenho de aluguel, organizei o local, mandei fazer guarda-roupas planejados e fui embora com meu filho, avisando que eu tinha descoberto tudo. Ele não me deu paz, embora o apartamento fosse bonito e confortável, era também pequeno. E a mãe dele passou a me visitar e chorar de ver o neto em uma casa tão pequena enquanto ele poderia ter uma mansão com piscina. E você sabia que ela era falsa. Você já sabia que ela ficava do lado do filho. Eu acho assim, é como eu falo, tem coisas que não precisa de diagnóstico. Não é a questão eu precisava saber que ele era narcisista. Não, a gente precisa ter o nosso limite. Chega, chega. E é isso que as vítimas de narcisistas, infelizmente, muitas das vezes não têm. Eu me coloco também nisso. Eu não estou me tirando fora, não. É limite consigo mesmo. Limite consigo mesmo. Não, daqui não dá mais para passar. Daqui não dá mais. Ele não deu o divórcio e eu tinha medo de enfrentá-lo num litigioso, pois ele ameaçava que eu não imaginava o que ele era capaz de fazer. Por eu ser advogada e mediadora, eu morria de vergonha de ser colocada em um escândalo. E nunca tive coragem de fazer nada. Tentava conversar com a mãe e o pai dele para ver se eles conseguiam mediar e ele me dar o divórcio e uma pensão para o nosso filho. Mas no fundo eu nutria esperança que ele caísse em si e melhorasse, tá vendo? Então aí agora, ó, essa é a verdade. Você ainda tinha esperança de que ele melhorasse e de que você fosse retomar a sua família. E é isso que acontece. A gente sempre tem esperança de que esses seres do mal vão melhorar. Por isso que a gente fica preso. Porque no fundo, a gente sabe os inúteis que eles são. A gente sabe sim. A gente sabe. É que a gente fica na esperança, né, na ilusão da Disney de que eles vão melhorar, de que de sapo eles vão virar príncipe.
Essa é a verdade, o que não acontece. Eu não sabia nada sobre narcisismo, mas sabia que tinha algo de errado e minha vida não fluía. Sempre colocávamos a sujeira debaixo do tapete, sem diálogo, e ele, depois de brigas horríveis, vinha normalmente como se nada tivesse acontecido. E eu era prolongadora de brigas se não cedia. Ou ele fazia tratamento de silêncio por dias, e eu, quando ele dava uma palavra, preferia esquecer tudo para sair daquela tortura. Quer dizer, qualquer coisa menos o tratamento de silêncio. E ele sabia que esse era o teu ponto fraco. Por isso que ele fazia. O narcisista, ele estuda você. Ele sabe qual é o teu ponto fraco. Ele sabe aonde ele vai pegar. E ele sabia que você enlouquecia com o tratamento de silêncio. Ele sabia perfeitamente disso. Eles vão sempre no ponto fraco da vítima. Sempre. Se o maior medo da vítima é ser traída, ele vai fazer questão de esfregar a amante na cara da vítima. Se o maior medo é o tratamento de silêncio, é isso que ele vai dar para ela. Se o maior medo dela é ser descartada, ele vai descartar. E é assim que eles fazem. Eles estudam a vítima para pegarem os maiores traumas que elas têm, o que elas passaram de ruim na vida, e fazer elas reviverem aquilo dobrado, de maneira dobrada. É assim que eles se deliciam. É dessa maneira, é o lado sádico deles. Ele não me deu paz e insistia todos os dias chorando, implorando perdão e dizendo que eu estava sendo radical, pois ele não tinha saído com a mulher. Jurou mudar, implorou, foi falar com meus pais, foi na psicóloga e eu fui chamada também para a terapia. Faço uma observação que desconhecia completamente o transtorno. Isso é irrelevante, tá? Como eu falei aqui no canal, a gente tem que aprender, eu e todos vocês, pessoas maravilhosas, de que o transtorno é o de menos. Não está sendo bem tratado, não é bem tratado, aquela pessoa fala e não muda, é sair fora. É sair fora, não importa se a pessoa tem transtorno ou não. Eu já reitero isso aqui de novo, eu vou reiterar até o último vídeo que eu fizer para esse canal aqui. Ou em qualquer vídeo que eu fizer sobre relacionamento dentro do YouTube. Eu vou sempre reiterar que transtorno é o de menos. A gente não pode aceitar ser maltratado, tá? E isso eu reitero todos os dias para mim também. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Para não aceitar mais a situação que eu passei com o monstro lá. Então é o que eu falo para você que me enviou aqui o relato. Não é o transtorno. A gente não tem que aceitar nenhum tipo de maus tratos. O transtorno, claro, ele justifica a pessoa ser daquele jeito. Mas tem muita gente que não tem transtorno nenhum e que também pode vir a tratar a gente mal. E a gente não pode aceitar isso. Só deixando isso aqui claro para vocês todos, tá? Senão a gente fica colocando tudo em cima de transtorno. E aí, essa pessoa não tem transtorno, então eu não preciso sair fora. E às vezes a pessoa tá ali acabando com a sua vida, mesmo ela não tendo transtorno nenhum, tá? Então a gente não pode aceitar isso. Eu sabia que ele não era normal. Procurava psicopata, mas não se encaixava. Não, ele se encaixa em alguns aspectos, sim, tá? Ele se encaixa sim. Ele se encaixa em alguns aspectos aqui, sim. Ele pode ser, de repente, um narcisista maligno, que ele tem a raiz no narcisismo e algumas características do psicopata, tá? Ou então até mesmo um psicopata. É só mesmo um profissional aí para poder diagnosticar. Mas ele mostra um desdém, um desprezo pelo próximo tão grande que, olha, pelo que eu li do seu relato aqui, ele tem muito de um psicopata, viu? Ele tem muito. Muito mesmo. Eita! Ela puxando aqui, a Pandora aqui, como sempre, perto de mim aqui, puxando o cenário. Daqui a pouco vai cair cenário e tudo. Ela é terrível, gente, ela é grudada comigo, tá? Ela é terrível, terrível, terrível. Pois, apesar de suportar tudo, como eu disse, eu enfrentava, discutia, ia atrás para saber das mentiras e acredito que era a única pessoa que agia assim com ele. Pois os pais não o dominavam e a mãe é seu principal macaco voador. Para as pessoas de fora, ele é um deus. Cuida de seus pacientes com amor que não tem por mais ninguém. Mas psicopatas também são camaleônicos. Eles também se mostram amorosos para as outras pessoas, tá? Não é só narcisista, não. É isso que eu tô te falando aqui. É renomado e querido por todos. E ninguém que não o conheça de perto pode imaginar do que ele é capaz. Claro, esses transtornados, eles agem dessa maneira, né? A gente sabe. São só algumas pessoas mais próximas que têm intimidade com eles, que sabem quem eles são. Isso com certeza.
Pessoas de fora sempre vão achar que eles são santos. A não ser se eles forem aqueles psicopatas, sociopatas bem desajustados, com um nível bem alto, que aí eles, saem por aí causando estragos mesmo. Não estão nem aí. Pode ser que eles não te conheçam direito e por aí vai, né? Nas épocas de festas de final de ano, o aniversário dele, ele ganhava tantos presentes, cartões, que colocava todos em um móvel e me chamava para ver o quanto ele era querido e somente eu não dava valor para ele e com meu comportamento desequilibrado extraía o que ele tinha de pior. Que nojo desse homem, gente. Ai, que nojo desse homem, que nojo. Que nojo. Acho que fisicamente também deve ser feio, que deve ser o cão, né? Eu já vejo ele feio por dentro, horroroso, então por fora acho que não deve ter diferença nenhuma. Ai, que horror. Então a culpa era minha e eu acreditava nisso e sempre voltava para melhorar. E nunca melhorava, né? Porque o problema não era você, meu amor. O problema era ele. É ele que veio lá, lá de baixo. Ele veio de lá, viu? Então o problema era ele. Era muito difícil para mim entregar meu filho para as visitas. Meu menino, na época, com 1 ano, ia chorando e ele usava aquilo para dizer que precisávamos voltar. Pois eu era muito difícil, mas ele me amava. Nossa, que amor. Que amor. Eu não sei aonde, porque eu não vi uma atitude dele de amor aqui nesse relato. Sério. Nenhuma. Nenhuma que eu pudesse falar, ele enganou ela direitinho. Eu não vi nenhuma atitude. Sério mesmo. E se eu fosse mais fácil de lidar, tudo ia se resolver. E eu voltei. Óbvio, né? Bom, pessoas maravilhosas, eu vou deixar agora a terceira parte do relato, que é a mais trash, para amanhã, para a próxima vez que eu gravar, eu acredito que já vai ser amanhã, né? Eu estou postando esse relato, essa parte hoje, amanhã eu já espero colocar a terceira parte. Mas vocês podem esperar que vocês ainda vão me ver pulando aqui até o final desse relato, porque esse relato aqui é terrível. Tá? Então eu vou deixar aqui a terceira parte já, deixo aqui a segunda parte, a terceira parte para a próxima filmagem. E eu falo para vocês, perceberam qualquer tipo de maus tratos, não tentem ficar consertando nada. Peguem e caiam fora. Sério mesmo. Sério. Sério, porque a pessoa te maltratou, ela começou a gostar de te maltratar, acabou. Ela vai te tratar assim sempre. Então nem perca o tempo de vocês. Tá? Nem perca. Vamos aí procurar viver relacionamentos saudáveis ou um relacionamento feliz conosco, em primeiro lugar. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo.